Eu acredito que a maior lição da Disney foi inteligência emocional. Porque a Disney ela faz um trabalho com os funcionários. E primeiro que ela faz um trabalho de acolhimento, como eu nunca vi em lugar nenhum, para as pessoas que chegam lá, independente de você ser estrangeiro ou não. E ela lhe envolve de tal forma naquela situação que ela faz com que você realmente se sinta, tem aquele sentimento que a gente fala muito de volta, de pertencimento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empreendenda. Hoje estamos muito felizes em ter como convidado, entrevistado, meu grande amigo Eduardo Melo, gestor de comunicação de um grande shopping aqui de Recife, da Associação dos Lojistas de um grande shopping em Recife. E a nossa conversa hoje vai ser muito legal, ele tem muita história para contar sobre a carreira e principalmente sobre uma passagem de carreira que ele teve na Disney, tá? Então, se você tá aí, acompanha a gente até o final. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem que estiver assistindo. Eduardo, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, meu amigo. Boa noite a vocês também, boa tarde, bom dia para todos. Quero dizer que o prazer é todo meu de participar e de poder contribuir de alguma forma com as coisas, porque eu acho que a vida é isso, a gente contribuir e sempre procurar agregar não só as experiências que a gente tem, mas também falar um pouco da vida, qual foi a trajetória que a gente teve. Eu acho isso muito importante para quem nos ouve e nos assiste. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário. Boa noite, boa tarde, bom dia, Boshar, meu irmão, meu parceiro de podcast. Grande Ed, maravilha estarmos aqui juntos mais uma vez, mais um convidado de peso, trazendo aí para compartilhar para nós sua experiência, sua expertise. Eduardo, seja muito bem-vindo. Eu gostei de saber aí que você é fã de quadrinhos, de geek, né? Dá para perceber, né? Dá para perceber um pouco. É um pouco, é pouco. Para quem nos ouve, você vai falar um pouco sobre isso também, viu? Seja mais uma vez muito bem-vindo, Eduardo, para o nosso podcast Empreendenda. E já queria começar lhe provocando, então, já sobre esse cenário. Como é que despertou a paixão aí, né, pelo mundo dos quadrinhos, dos super-heróis, né, esse mundo geek? Fala um pouco aí desse seu lado, né, do Eduardo Melo. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha geração, né? Como eu sou uma geração filha dos anos de 1980, que é uma época onde os brinquedos ganharam muita força e foi onde surgiu o relacionamento entre desenho animado e brinquedo, porque descobriram lá naquela época que ia se fazer muito dinheiro se você fizesse um desenho e lançasse a linha de brinquedos, então era dinheiro garantido. Então eu sou filho dessa época, né? Que aí você vai um pouco para os anos 70, onde já tinha o boneco Falcon, aquela coisa toda. Então, eu sou de uma geração que hoje que está na faixa dos seus 40 anos, mais ou menos, entre 40 e 45, que hoje tem muito saudosismo dessa época e tem muita coisa ligada com memória afetiva. Porque o que é memória afetiva? É uma coisa que nos leva a um momento muito feliz da nossa vida, seja na infância ou na adolescência. E os colecionáveis de hoje, que é o grande mundo do colecionismo, ele permite que você possua um pedaço dessa memória afetiva. Que essa memória afetiva seja uma coisa concreta, que você possa tocar. Por isso que esses action figures, enfim, colecionáveis, estatuetas, fazem tanto sucesso nesse mundo geek, porque as pessoas podem comprar essa memória e guardar essa memória. E aí você tem para todos os nichos, seja super-herói, seja filmes de terror, seja desenho animado, Hanna-Barbera, ou até DC Comics, enfim, é um universo imenso, né? E realmente é uma coisa que são muitos colecionadores e é uma coisa assim, interessantíssima. É um hobby caro, mas é um hobby muito legal, que mexe muito com essa questão da memória afetiva, que é basicamente isso. Apaixonante isso, Eduardo. É muito apaixonante. Outra pergunta, que dentro desse universo, o Ed até falou isso, que você tem passagem aí pela Disney, né? Fala um pouco como é que foi essa experiência de atuar nesse universo, né? De estar lá materializado como executivo, como colaborador. Enfim, conta para nós como é que foi essa experiência. Essa história é muito legal, viu? A questão da Disney...
A questão da Disney é uma questão muito legal, assim, porque a Disney, eu tenho uma relação com a Disney desde criança. Por quê? Porque meus pais sempre gostaram muito de viajar. E eu, quando era muito pequeno, eu tinha 6 anos, e lembrando a você, situando a gente no tempo, eu sou uma criança da década de 1980, então, quando eu tinha 6 anos, eu tive a oportunidade de meus pais me levarem para a Disney, eu tinha apenas 6 anos. Isso foi em 1985, quando nem se falava em Disney no Brasil. E eu me lembro que foi uma coisa que teve muito impacto, porque a gente está falando de um mundo para a internet, para a tecnologia. Então, a gente não sabia como era os Estados Unidos. A gente chegava lá, era um mundo completamente diferente da nossa realidade brasileira, né? Então, eu fui muito impactado como criança, que tanto que quando eu voltei, eu decidi que eu queria falar inglês. E eu comecei a estudar inglês aos 6 anos de idade. Então, isso começou toda uma trajetória na minha vida que, primeiro, me aproximou muito da cultura norte-americana e me aproximou muito do idioma. Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, né, a gente foi fazendo... Claro, a Disney é uma coisa que o amor só aumenta com o passar do tempo. Então, depois de ter ido muitas vezes, ter crescido, velho adolescente, depois até adulto ainda, passeando muito por lá, na época da faculdade, existia um programa universitário, que agora deve estar suspenso por conta da pandemia, mas que eles começaram esses programas internacionais em 1981. Então, um programa que esse ano está fazendo 40 anos, que era um programa que eles fazem um recrutamento de universitários no mundo inteiro, num programa que eles chamam de ICP, que é a sigla para International College Program, que é Programa Universitário Internacional, e eles fazem essas entrevistas. Então, me lembro de ver um pôster na faculdade, e era um período curto, era tipo 3 meses, era tipo nas nossas férias. Eu digo, que é uma coisa interessante de se fazer antes de se formar. Vê se a gente passa nesse teste, os amigos, juntou uns amigos, vamos ver se a gente passa nesse teste e vai. E a gente fez o teste, eu acabei passando na seleção e acabei indo para o programa universitário, que foi uma coisa maravilhosa. O que aconteceu? Com o programa universitário, a Disney ela selecionou algumas pessoas depois que o programa acabou, e um ano depois, quase, um pouco menos de um tempo, ela fez um convite para que as pessoas voltassem formadas com um contrato de trabalho com tempo específico, o que era muito interessante, porque você tinha uma oportunidade não só de sair da faculdade e voltar para os Estados Unidos e passar lá um tempo maior, mas de ter uma experiência numa empresa que é um referencial absurdo de entretenimento, número 1 do mundo, né? E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu, esse convite veio, e aí eu voltei. E aí foi assim, eu costumo dizer que foi minha segunda universidade, porque eu sou formado em jornalismo e radialismo, eu sou radialista e jornalista de formação, e disneyista de formação também, porque eu acho que o que a Disney me proporcionou enquanto eu estava lá foi uma coisa assim que não tem como precificar, porque a Disney, como uma empresa de uma filosofia extraordinária, ela permite que você se autodesenvolva a partir da sua iniciação, a partir da sua vontade. Então, quando você vai para a Disney, você vai para um setor específico, eles escolhem você, colocam você num setor pelo seu perfil e você fica nesse setor. Se é da sua vontade estudar, fazer os treinamentos e os cursos adicionais da universidade deles e aplicar para outras funções em outros setores, você pode fazer. Se você passar na prova, você muda de setor. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui praticamente um escavador, né? Eu passei por tudo. Então, eu comecei, veja só, como pipoqueiro. Olha aí. Uma grande escola, porque você ser pipoqueiro... Contato direto com o público, às vezes, né? Tem 100 mil pessoas, não é brincadeira, né? Haja pipoca, né? Não é, e o americano come, viu? Come que não é brincadeira. Eu fiquei muito tempo sem querer ver pipoca na minha frente. Mas aí do pipoca... E outra coisa, sempre me solidarizei muito com quem é pipoqueiro e cinema, porque eu entendo bastante desse métier. Maravilha. Depois disso, a gente foi subindo, eu consegui me treinar na máquina de expresso. Depois eu digo, bem, já fiquei um tempo em alimentos e bebidas, eu quero sair daqui. Fui para merchandise, mais um tempo de merchandise. Depois eu digo, não, eu quero ir para operações, porque eu quero operar uma montanha-russa. Fui para operações de montanha-russa.
E depois acabei como... eles têm coisas de parade control, gerência de relacionamento e coisas do tipo. Então, assim, foi uma experiência incrível. Porque você acordar, você, por exemplo, tem a experiência de chegar às 6 horas da manhã no parque, que abre às 8, você tem que... O procedimento de abertura de um brinquedo daquele é 2 horas. Então, você ter a oportunidade do seu café da manhã, se você tomar um copo de café preto e andar na montanha-russa para acordar... É melhor do que qualquer Red Bull, né? Melhor do que qualquer Red experiência, Bull. Né? Então, você tem que andar na montanha-russa para ela aquecer com você dentro, entendeu? Que dificuldade. Assim, é uma escola, uma experiência... E outra coisa de você ter essa possibilidade, que eu acho que é muito extraordinária, de trabalhar fora do país. Né? É verdade. Porque você lida com pessoas do mundo inteiro. Eu tive chefes do mundo inteiro, né? Então você vê que como o idioma, como a vontade de fazer as coisas abrem portas, né? Porque é uma coisa e outra coisa, de novo, o mundo. Eu estou falando de 15 anos atrás. Então a gente está falando de um mundo onde só tinha Orkut, MSN, nem se estava ainda nem se falava em Facebook. Aqui no Brasil era só Orkut. Essa história, né? Quando você me contou uma das vezes que a gente conversou, caramba, quando você começou a contar os detalhes, né, da Disney, é fantástico. Só quem foi lá pode entender assim eu nem assim era fã, nem não tinha esse afeto quando criança, não assistia tanto. Mas quando eu fui lá, que depois você me contou uns detalhes, eu fiquei impressionado. Eduardo... Ficou encantado, né? Encantado, a palavra é essa. Né? O que é que eu queria te perguntar? Uma coisa que eu queria falar antes de você da sua pergunta, que eu acho que é muito legal da Disney, ainda falando só disso, da Disney, é que é um dos lugares que tem eles têm uma habilidade impressionante, que é um dos poucos lugares do mundo que você vai e quando você está indo embora, você está pensando quando é que você vai voltar. Então, eu acho que verdade. Isso você já junta dinheiro para a próxima. É o resultado de um trabalho. É o resultado de um trabalho tão absurdo. Porque não é você ir conhecer e dar por visto. É você sempre querer mais. Então, a Disney, ela é assim, craque nisso. Também sobre isso. Eu acho que a conversa da gente, em algum momento, sempre vai voltar para a Disney. E aí, o que é que eu posso perguntar? O que é que assim, você viu trouxe de lá, né? Trouxe dessa experiência que você teve para o Brasil quando você voltou, né? O que é que você viu de diferença e o que é que você conseguiu ali aplicar, enfim, quais são as diferenças e essa carga de conhecimento, o que é que te trouxe, o que é que você trouxe quando voltou? Eu acredito que a maior lição da Disney foi inteligência emocional. Porque a Disney ela faz um trabalho com os funcionários e primeiro que ela faz um trabalho de acolhimento como eu nunca vi em lugar nenhum para as pessoas que chegam lá, independente de você ser estrangeiro ou não. E ela lhe envolve de tal forma naquela situação que ela faz com que você realmente se sinta, tem aquele sentimento que a gente fala muito de pertencimento. Então, é como se ela colocasse um chip em você, mas um chip do bem, para que você tivesse esse sentimento de pertencimento à empresa. E que você eu mesmo vou morrer defendendo a empresa, sempre. Vou sempre defender a Disney, sempre. Então, o que acontece? Eles nos preparam, primeiro, a entender as pessoas, entender que as pessoas têm diferentes necessidades e diferentes desejos. Isso é muito importante. Importantíssimo. Eles nos preparam para ler as pessoas e eles nos preparam dentro desse contexto de você saber que cada um tem uma necessidade, de você estar preparado quando o embate vier. Porque quando você está lidando com o sonho de pessoas e às vezes você é obrigado a dar um não, porque o não faz parte, e você só é um profissional bem-sucedido se você souber dizer não. Porque aquela coisa, uma coisa que eu aprendi na Disney e depois nos anos de hotelaria é que nada é pessoal. Então, se uma pessoa desconta alguma coisa em você, ela não está descontando em Eduardo Melo. Ela está descontando na Disney. Ou numa situação que ela idealizou e, infelizmente, não saiu do jeito que ela gostaria que saísse. É mais ou menos isso. Então, a grande escola que eu tive na Disney foi essa. Que é um amadurecimento absurdo de você conseguir
lidar com isso profissionalmente, amadurecer como profissional. Você veja, eu fui para a Disney, eu fiquei na Disney nesse processo de 25 a 27, eu era muito jovem. Mas ela dá isso a você. Ela lhe permite que você... Eu voltei dos Estados Unidos da Disney muito mais maduro do que quando eu fui. Então, isso é assim... Você passou quantos anos lá? No total, foi quase 2 anos, somando todos os períodos, né? E então, foi uma experiência que foram 2 anos que foram para a vida inteira, né? Não, e o mais incrível, é por isso que eu digo que é uma universidade, porque você muda de função. Então, primeiro eu tinha sido estagiário universitário, depois profissional contratado com visto especial de trabalho para os Estados Unidos. Aí você vai de setor, quer dizer, alimentos e bebidas, depois setor de merchandising, depois setor de operações, depois setor de atendimento. Quer dizer, é uma escola absurda, não só no que concerne você entender o que é o cliente e você entender o consumidor, porque tudo é consumo. Então, lá você tem o consumo do alimento, você tem o consumo do merchandising, aquela coisa da memória afetiva, o cara quer levar um pedaço da Disney com ele, e você tem o consumo do sonho, que é o consumo, né, do mundo da fantasia, que é uma coisa muito forte. Porque eu, na Disney, vi adultos chorarem feito criança, adultos que, com 40, 50 anos, que sempre quiseram almejar ir a um lugar como aquele e conseguiram ir mais velhos. Então, assim, é muito uma realização de vida, às vezes. É uma realização. Na verdade, Eduardo, são crianças de 40, 50 anos. Né? É verdade. Exatamente. São crianças de 40 nunca, né? A gente justifica a ida à Disney com nossos filhos, sobrinhos ou crianças, a gente justifica a ida com eles, mas na verdade é para a gente que a gente está. É verdade. Né? É verdade. Exatamente. A gente está justamente... É aquela coisa, é um compartilhamento. Você quer compartilhar com seus filhos, seus sobrinhos, enfim, a sensação que você teve. Porque é como se é um legado. Inclusive, a área de consumo já tem. Você falou da inteligência emocional, que é super importante hoje nos negócios, esse controle das emoções, são do outro também, né, que toda venda também é ferramenta. Como é que você, a sua experiência enriquecedora, claro, mas como é que você lida com isso hoje, no dia a dia? Hoje, 2021, como é que você lida com a emoção, com o controle emocional? Como é que você lida com os seus clientes e os clientes dos seus clientes? Fala para a gente um pouco sobre isso. Hoje em dia é mais importante ainda. Por quê? Porque a gente vive num mundo cada vez mais virtual. Ou seja, cada vez mais não presencial, ou as pessoas estão acostumadas ao imediatismo da tecnologia. As pessoas estão cada vez mais destreinadas a o outro realmente. Como se você chegasse numa loja e achasse que o vendedor é um totem eletrônico e que ele vai responder a você como se ele fosse um totem eletrônico, que você aperta aqui no peito, ele vai fazer isso, aperta aqui no joelho, ele vai fazer aquilo. Não é assim, ele é uma pessoa como você, né? Então, como a gente está acostumado, por conta desse mundo e dessa corrida, que a pandemia acelerou muito isso, a questão dessa tecnologia e tal, hoje é cada dia mais importante você ter essa possibilidade para que você mostre que uma coisa nunca vai substituir a outra. A tecnologia ela vem para agregar, ela não vem para substituir o fator humano. Porque o fator humano é insubstituível. Perfeito. Certo? Especialmente nessa questão de atendimento. Muito bem. E inclusive, os próprios exemplos da própria Disney, né? Você vê que eles sempre usam muita tecnologia, até hoje, cada vez mais, mas nunca deixam esse fator humano, né? Esse encanto morrer. É o que faz toda a diferença. Hoje eles já estão lançando agora o ingresso no celular. Acabou. Você agora vai passar o celular na catraca e entra no parque. Não tem mais aquela necessidade. Toda aquela questão das filas, o aplicativo, tudo. E assim, eu queria que você falasse, Eduardo, também, sobre a experiência, né? Toda a questão da experiência do consumidor, do usuário. O que é que você viu lá sobre como é que eles enxergam a experiência e como você também vê hoje na sua função atual, né? Como gestor de comunicação. A experiência é tudo. É tudo. Ela é o início, ela é o meio, ela é o fim. O que acontece? Quando você vai para um estabelecimento para adquirir um produto, é um ambiente de lazer. Compras é um prazer. Você comprar, os estudos já comprovam, isso é uma coisa que mexe com
o organismo da pessoa de forma positiva. A pessoa está lá, né, é uma energia que ela coloca, é um desejo que faz. Então, é um momento de lazer. Então, se é um momento de lazer, é um momento de uma situação boa, qualquer tipo de atrito, qualquer coisa que interrompa essa sensação é frustrante. Então, um atendimento, né, o contato tete-a-tete das pessoas, ele é muito importante. E você tem que, e aí a questão que eu falei antes do treinamento da Disney, de você saber ler as pessoas. Eu não acredito muito que ninguém que vendedor nasça, que a pessoa nasça vendedor, a pessoa aprende a ser vendedor. Porque Sim. A pessoa aprende o que ela quiser aprender. Eu acho que você pode ser profissional de qualquer área. É só você querer aprender. Porque você tendo nós temos inteligência para isso. Então a gente tem como estudar e aprender a fazer as coisas. Então não é apenas uma questão de ele tem tato para... Não, você pode aprender a ter tato para a venda. Você tem que aprender o processo. A gente fala muito isso, Eduardo. Você tem que aprender como é que você chega numa pessoa. Vendas é treinável. Então, você consegue treinar, com certeza. Né? Vendas é treinável. E a base da venda é o relacionamento. Se uma pessoa não nasce aprendendo a fazer cirurgia cardíaca e ela aprende, como é que ela não vai aprender a ser vendedor? Aprende a ser vendedor, claro que aprende. A gente pode aprender qualquer coisa. E tem pessoas que, quando aprendem, são tão apaixonadas que aí flui. Porque também é aquela coisa, por que você pega, às vezes, uma pessoa que não é boa em alguma coisa? Ela não é boa em alguma coisa porque aquilo não é aquilo que ela quer. Ela não quer aquilo de verdade, entendeu? Exatamente. Então, se ela foca naquilo, isso é uma coisa que ela não quer, vai se sair muito bem. A gente tem excelentes vendedores, assim, eu acho que a gente tem uma safra de atendimento muito boa, Vitor. Muito bem. Eduardo, quando você fala assim que tudo tudo você pode aprender, né? Um exemplo, talvez, que seja muito claro, é que existe uma rotatividade grande na Disney, são muitos funcionários, eu nem lembro quantos funcionários você tinha dito da última vez, e assim, eles conseguem manter o padrão, né? Na minha época, era em torno de 30 mil. Hoje já tinha 78 mil. Caramba, 15 impressionante. Anos, foi para 78 mil. E claro que agora tiveram muitas baixas por conta da pandemia. A Disney é a empresa que mais emprega nos Estados Unidos. Para você, o que é sucesso? Para mim, o que é sucesso é quando você tem um propósito e você conseguiu exercer esse seu propósito no seu dia a dia. Entendeu? Então, você conseguiu juntar o que você acredita no seu ofício. Para mim, isso não tem como precificar. Isso é sucesso. Porque o sucesso não é o que os outros acham ou pensam. O sucesso é a sua realização. Porque, na realidade, a gente vive numa sociedade onde a gente tende a viver para o outro. Quando, na realidade, a gente tem que viver para a gente. Então, a gente tem que estar feliz com o que a gente faz, com as escolhas que a gente faz, e com os caminhos que a gente escolhe. Isso é que é muito importante. E isso é o grande diferencial de sucesso e de felicidade. Porque a gente sabe hoje também que felicidade é uma ciência. Até a universidade hoje existe para estudar felicidade. Verdade. Isso, é você saber que você... Porque, veja bem, você não pode ser feliz em nenhuma situação se você não é feliz consigo mesmo. Então, começa por aí. Então, sucesso é isso. É você ter o seu propósito realizado no seu dia a dia, no seu ofício, seja ele qual for. Perfeito, maravilha. Estamos indo aqui para a reta final. Cara, a gente já conversou tanto. A gente já conversou tanto, Afinal de contas, comunicação é comigo mesmo, né? Eu sei. Comunicação é para falar bastante. A ideia, eu sempre falo, a ideia do nosso podcast é que ele seja assim, fácil de ser digerido, né? Então o tempo das pessoas hoje é muito curto, então a gente consegue condensar. Mas eu queria deixar uma pergunta, né, final, e aí vou deixar hoje o Boss Hard vai fechar aqui o nosso podcast. Queria saber de você assim, hoje, tá? A gente viu toda a sua história, tem várias histórias que a gente poderia conversar, que você já me contou sobre a Disney e tal. Hoje, o seu desafio atual, né, como gestor de comunicação de um mega shopping, tratando com lojistas em pandemia. Então, como é que você tem passado esse desafio? Quais são
o que é que você pode trazer de sacadas ou de insights aí para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente? Eu acredito que hoje o grande desafio é ajudar as pessoas, no meu caso, lojistas, grandes empresários do varejo, que são heróis, sem dúvida nenhuma, ajudar eles a conseguirem se ressignificar. Essa é a jornada. Nós estamos num processo de ressignificação. Então, o meu trabalho hoje, o meu foco hoje é isso, é ajudar as pessoas a se ressignificar. Porque o shopping está se ressignificando, o varejo está se ressignificando. Então, as pessoas têm que entrar. É como se eu chamo do chamamento da Arca de Noé. Tem que embarcar no barco. Pelo amor de Deus, o dilúvio vem. Estamos num dilúvio, mas temos a visão do arco-íris. E aí, você prefere ver o arco-íris na água ou dentro do barco? É melhor ver o arco-íris dentro do barco. Então, essa é a função. E uma coisa que tem um pouco a ver comigo, como personalidade, como pessoa, do meu jeito de ser, desde muito jovem, eu sabia que eu queria trabalhar com as pessoas. Por isso que eu fui para comunicação, para jornalismo, para radialismo e, eventualmente, acabei nessa dinâmica de Disney, de hotelaria. Se descobriu, né? No universo do varejo. Exatamente. O foco sempre foi pessoas. Trabalhar com pessoas, ajudar as pessoas, fazer o máximo que eu puder pelas pessoas. E sempre nesse movimento para frente. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sou uma pessoa que só vejo o copo meio cheio. Sempre fui assim. E eu acredito sim no sucesso do futuro. Acredito que shopping é uma coisa que vai se desenvolver e vai ser cada dia mais maravilhoso. Eu não acredito em morte de varejo físico. Acredito, sim, num novo desenho, na evolução das coisas. Assim como tudo evoluiu, o varejo físico está evoluindo. As experiências vão ser cada dia mais extraordinárias. E é isso, esse é o movimento. Levar as pessoas para esse patamar, e aí elas vão estar nesse lugar de sucesso e de propósito preenchido, que aí quando você vê as pessoas com seus propósitos preenchidos, você fica feliz e fica satisfeito, porque a ideia é esse é o caminho. Boss, vamos fechar aí. Vou deixar a última palavra aí com você. Maravilha, Ed. Vamos fechar assim, mais uma vez agradecendo aí, Eduardo Melo. Obrigado pela sua participação. Sensacional. Eu que agradeço. O compartilhamento das informações suas, da experiência na Disney, de trazer isso hoje para o varejo pernambucano. Você, enquanto gestor hoje de comunicação, né, de um grande shopping aqui da nossa região, como isso é importante hoje para o dia a dia, né? O legado está desenvolvendo a experiência ao consumidor, né? Cuidar não só da venda em si, venda relacionamento, do relacionamento em si, mas que a pessoa tenha uma experiência positiva e que isso seja um legado que as marcas deixam, que as marcas contribuem para o nosso desenvolvimento também, né? Estamos desenvolvendo. Muito bom, espero vê-lo novamente em breve aqui no nosso podcast. Ed, mais uma vez também obrigado aí pela participação, pelo convidado, foi muito enriquecedor esse bate-papo. Você que está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer, em qualquer outra plataforma de streaming, siga nossas redes sociais, só procurar por Rodrigo Bossardi e Edvaldo Rocha, você vai nos encontrar. E você que está nos vendo, compartilhe com outras pessoas também, com outros empreendedores, com outros vendedores, com outros profissionais do nosso mercado, para que cada vez mais pessoas tenham acesso às experiências, histórias como essas do nosso querido convidado aí, o Eduardo Melo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o nosso... Eu que agradeço. Maravilha. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no Empre em Venda. Valeu. Obrigado. Valeu, Eduardo. Um abraço, galera.